Bem-vindos a mais uma entrevista dos Growing Circle Talks. Desta vez temos um convidado que é português e, portanto, estamos a realizar a gravação deste episódio em português. É o Dr. José de Matos, que é o Diretor-Geral da APCMC, Associação Portuguesa dos Comerciantes de Materiais de Construção, uma pessoa com uma larga experiência no setor da construção e, mais concretamente, na área dos materiais de construção, e por isso é o convidado ideal para nós darmos seguimento aos nossos episódios com algumas questões relacionadas com os dados na construção e algumas apostas que a APCMC tem vindo a realizar. Muito obrigado, Dr. José de Matos. Obrigado eu e obrigado à Associação. O convite. A APCMC tem apostado desde há vários anos na capacitação do subsetor dos produtos de construção para os desafios da digitalização e, mais recentemente, na sistematização dos dados sobre as características desses produtos, e tem alguns projetos que estão, neste momento, a ser executados. Quais as razões destas apostas? Bom, há várias razões. Nós podemos falar de razões mais gerais do nosso envolvimento em toda a fileira da construção e no serviço que devemos prestar aos próprios clientes e também serviço a montante, aos fabricantes, mas mais especificamente por uma questão de eficiência interna do próprio setor. Nós participamos desde há muitos anos e participamos também com a Faculdade de Engenharia em iniciativas pioneiras há muitos anos no domínio da digitalização. E tudo isso nós fazíamos sempre no contexto em que maior eficiência dentro da fileira é valor que é possível ser também acrescentado e, se quisermos, capturado pelos comerciantes de materiais de construção. Temos sempre essa perspectiva integrada de fileira e de benefícios distribuídos por toda a fileira. Mas, mais particularmente, nos últimos anos, a evolução dos instrumentos, das ferramentas, dos equipamentos que permitem a digitalização de processos e processos próprios do setor internamente, estamos a falar no processo comercial, no processo de aquisição, no processo logístico, no processo de apoio pós-venda. A digitalização destes processos tornou-se possível com os equipamentos e as ferramentas que existem ao nosso dispor. Mas chocámos com um problema grande. É que nós só podemos digitalizar esses processos se a informação relativa àquilo que é o nosso objeto, que são produtos de construção, estiver digitalizado. E, portanto, aquilo que deparámos foi, essa dificuldade tinha surgido anos atrás, noutros projetos, mas que foram ultrapassados, porque na altura demos todos mais prioridade à questão das ferramentas de elaboração de projeto, às ferramentas de orçamentação, mais simples do que são hoje, menos exigentes do que hoje em dia se impõe, nomeadamente com o BIM, mas agora, quando chegamos internamente a ter que digitalizar processos por questões de eficiência e até por questões de concorrência, questões práticas de sobrevivência do setor, de facto, deparamos com a inexistência de informação suficiente sobre os produtos, sobre o formato digital e até, eu diria que de informação suficiente de forma agregada sobre os produtos de construção. E se eu não tiver informação sobre características, sobre dimensões, não tenho possibilidades de fazer um bom trabalho em termos de logística. Se eu não tiver os produtos perfeitamente identificados, também não consigo fazer um bom trabalho ao nível das compras. Se eu não tiver os produtos devidamente identificados nas suas características, não posso apresentá-los aos clientes, muito menos através da internet e também com fotografias. Não posso interagir com os clientes profissionais que me pedem informação adicional. E nós sabemos, feliz ou infelizmente, que o fabricante, normalmente, que é o detentor da informação quando ela existe sobre o próprio produto, é muito pouco disponível ou interessado nessa mesma informação, porque ele não é o utilizador da informação. Ele tem a informação relativamente aos produtos, muitas vezes dispersa dentro da sua própria organização, a informação que é comercial, a informação que é administrativa, a informação que é técnica,
mas ele só utiliza estritamente nos seus processos internos e que são desligados uns dos outros. E, portanto, essa informação, normalmente, ele tem dificuldade em disponibilizá-la para o exterior, porque não é utilizador dessa mesma informação. É quase on demand, em função daquilo que... E depois temos outro problema. Quando esta informação sobre os produtos, que são produtos que têm, passo o pleonasmo, que são produzidos por muitos milhares diferentes de fabricantes, mesmo quando se trata de uma mesma categoria de produto, eles normalmente não estão categorizados. Cada um classifica e indica as características consoante os seus próprios processos internos. Daí que a própria utilização de uma base de dados de produtos é extremamente difícil, porque a informação não se encontra em formatos comparáveis, os produtos estão classificados por mesmos grupos, tipologias, etc. Tudo isto tem sido dificuldades, e como estamos a falar neste projeto, este último projeto da Associação é sobretudo resolver este último problema que eu referi. É criar uma base de dados única, integrada, standardizada, com classificações também standardizadas, sobre os produtos de construção, para que eles possam ser utilizados por todos de uma forma uniforme e alimentar estes processos que nós queremos digitalizar, que somos obrigados a digitalizar por questões, eu diria, de sobrevivência no futuro próximo e para prestar um melhor serviço a toda a fileira, com certeza, claro, que é essa a missão. Os desafios da digitalização, conforme referiu, já estão há muitos anos em cima da mesa no setor, com alguns bons resultados, outros não tão positivos, e neste momento surge, digamos, um novo vetor, que é a economia circular. Ou seja, eu diria que, do ponto de vista, a digitalização é um dos pilares-chave do setor da construção há uns anos, e agora, mais recentemente, as questões relacionadas com a sustentabilidade e, concretamente, com a economia circular também têm vindo a ganhar um grande relevo e aparecem nas diretivas comunitárias, e, portanto, há um grande enfoque no setor em dar resposta a estes desideratos de uma economia mais circular e de diminuir a pegada e os impactos ambientais que a atividade da construção no seu todo, e na qual a parte da fileira dos materiais de construção também faz parte, tem digamos, para o planeta. Em que medida é que acha que este esforço que nós estamos a realizar e que tem vindo a ser realizado na questão da digitalização dos dados da construção tem impactos e que mais-valias é que pode aportar para esta lógica da sustentabilidade e para esta lógica da economia circular? Bom, é essencial por uma questão de clareza e de transparência. Esta questão da economia circular é um conceito, mas tem subjacente à sua aplicação muita informação, mais do que aquela que eu já estava a referir há pouco, ainda mais, porque eu, além disso, para além de algumas características dos produtos que podem ser relevantes e que já existiam e que podem ser relevantes para a aplicação dos princípios da economia circular, a ter em conta em projeto, a ter em conta nas obras, a ter em conta na reciclagem, a ter em conta no tratamento dos resíduos, eu preciso ainda de mais informação. Portanto, informações quanto à durabilidade, informações, as outras já existiam, portanto já estava a incluir esses coeficientes, essas questões todas, portanto, que têm a ver com as eficiências energéticas e outras, esses já estava a incluir num monte de informação passada, e que nós estamos a querer digitalizar, porque senão ela não consegue circular, não consegue chegar a ninguém, nem consegue ser utilizada, porque é demasiada informação sobre produtos. Eu posso dizer que nós, nesta base de dados que estamos a constituir, temos qualquer coisa como 140 campos de informação sobre produtos. E em alguns podem ser adicionadas as fichas técnicas, os ficheiros BIM, PACAD, etc. E até instruções, portanto. Mas campos de informação standardizados há cerca de 140. E, portanto, estamos a falar em demasiada informação para que possa ser utilizada, para que possa ser manuseada se não for sob formato digital. Não é? É impossível. Agora, quando temos que acrescentar informações que são essenciais, e uma delas, por exemplo, eu cito apenas uma, estamos a falar em algumas coisas, mas vamos a esta. Uma das coisas essenciais é que eu tenho que ter
uma caracterização de produto quando ele se torna um resíduo, ou quando ele é potencialmente um resíduo para o poder voltar a utilizar. Portanto, se eu não tiver uma caracterização completa dos produtos que permitem classificá-lo na sua utilização, não só nas condições da sua primeira utilização, que essa aí ainda estamos a trabalhá-la para ser suficiente, não é? Ainda não é suficiente, mas estamos a trabalhá-la. Mas, para aplicar completamente os conceitos de economia circular, eu tenho que juntar mais um conjunto de informação. E, nomeadamente, as informações que estão na declaração ambiental do produto. E, portanto, eu vou ter que tratar também essa informação que é essencial para um cálculo de sustentabilidade de uma obra. Tem que ter uma análise relativamente a produto. Mas depois tem que ter informações relativamente ao fim de ciclo. O produto é para ser utilizado e depois tem que definir se ele pode ser reutilizado mantendo características semelhantes ou se pode ser, digamos que reciclado, ter um outro tipo de utilização, um reaproveitamento para reciclagem ou outra forma do mesmo género. No setor da construção ou no outro setor. E para isso eu tenho ainda que juntar mais informação naquela questão. Portanto, a economia circular só é possível, nomeadamente no setor da construção, se houver mais informação e essa informação estiver acessível. E digamos que a produção de informação, também por aqueles que a podem produzir, depende muito da sua utilização. Esta perspectiva que nós temos tido atualmente quando falamos com fabricantes e dizemos que queremos esta informação toda para a base de produtos, ele pergunta: isso serve para quê? E o que é que isso me interessa a mim? E, portanto, eu tenho que ter duas coisas, se quisermos. Eu ia dizer a obrigação decorre do mercado, algumas decorrem, obrigações legais, que os vários agentes económicos também têm que cumprir, né, na prestação de contas e informação. Mas, sobretudo, de se tornar compreensível, isto é importante para um projeto desta natureza, que é que todos os agentes económicos, do princípio ao fim da cadeia, percebam que este tipo de informação é importante. Que haja esta comunicação, porque alguns tendem a circunscrever a importância da informação, nomeadamente aos dados sobre produtos que são essenciais para tudo isto, e vamos ter que pedir mais dados, e vamos ter que configurar mais dados em standards de informação para que ela possa correr e ser utilizada. Nós vamos ter que ultrapassar aquelas limitações próprias da nossa fileira, em que cada um diz: não, eu só preciso disto. Portanto, o outro que resolva o problema. Isto não é assim. Portanto, estes desafios da economia circular, eu diria que acentuam muito e talvez sejam agora um motor até de maior rapidez na implementação deste tipo de bases de dados e da informação sobre produtos, etc., que é essencial. É o esforço de informação, de standardização, de catalogação. Tudo isto só funciona se for igual para todos, se nós comunicarmos todos da mesma maneira. Senão é impossível, como é óbvio. Mas isto vai, de facto, criar novas exigências e talvez a exigência ajusante consiga fazer-se sentir a montante, dizendo: não, essa informação é essencial para nós, logo é tão essencial como o produto. E eu não posso sequer escolher um produto se não tiver essa informação. E é nesse ponto que temos que chegar. Ou seja, é um reforço da necessidade de digitalizar a informação que existia para trás e é um despertar de consciencialização que há agora um conjunto muito mais alargado de informação que tem que... Mas agora já temos as ferramentas e estamos a constituir as bases para isto circular. Portanto, agora seria um enorme desperdício não acelerarmos o processo de coligir a informação, metê-la num modo standard e porque ela pode ser transmitida facilmente. Portanto, faltava-nos aqui uma espécie de um hub que nós já criámos, que tem estado em teste nestes meses. Agora, assim que passar o verão, pode começar a funcionar normalmente e, portanto, temos o hub, já se justifica que todos façam o seu pequeno esforço também e para que todos possam aproveitar. O projeto Growing Circle vai arrancar também em breve com algumas ações de sensibilização para as mais-valias dos dados dos produtos da construção. Atendendo à experiência e um pouco também àquilo que já foi referindo, que conteúdos sente serem necessários nestas ações de sensibilização para provocar os diferentes públicos-alvo, ou seja, os fabricantes, os construtores e outras entidades, para a necessidade
de cada um contribuir com a sua cota-parte para este esforço e perceber as mais-valias. Não é fácil a resposta a isto. Eu diria que neste momento os principais interessados, para além dos comerciantes que já não dão conta da informação e portanto não conseguem tratá-lo, ou ainda agora neste recente rally de preços, os comerciantes recebiam novas tabelas de vários fabricantes todas as semanas. Ora, meter novas tabelas no computador, só no ERP, para poder faturar, calculo que é cada um, mesmo alguns já mandam em Excel, mas cada um manda no seu formato. Claro. Cada um tem um tipo de leitura. Isto só preços, só para atualizar preços. As empresas o que normalmente faziam era pedir aos fabricantes para que só entrassem em vigor, quando tinham esse poder de dizer assim, só entrar em vigor a nova tabela para o mês que vem, porque senão eu preciso de 2 ou 3 semanas para atualizar preços. Exatamente. Portanto, isto é uma coisa de loucos. Com trabalho manual de muita gente, com erros, com prejuízos de todos. Portanto, isso percebe-se a necessidade. Os comerciantes também sempre, hoje em dia, são chamados a poder relacionar-se com os seus clientes através da internet, que podem ver o produto que está disponível, que podem marcar a encomenda. Eu já não falo do retalho, falo mesmo no B2B. Sim. Que informação, se não estiver digitalizada e não for standardizada, como é que eu consigo atualizar a base de dados na internet? Impossível. Não tenho imagens, não tenho fotografias, não tenho características. Portanto, é impossível. É um trabalho que, quando atualizo 100 produtos, já tenho 200 desatualizados. E, portanto, isso é uma coisa impossível. Para além do custo, não é eficaz, não é operativo e, portanto, falha-se relativamente ao cliente, o que é grave. Claro. Não consigo prestar um bom serviço ao cliente, nem de perto nem de longe. E, portanto, agora, para os outros nem sempre é a mesma coisa. O projetista também quer. O projetista precisa disto, sobretudo aqueles que utilizam BIM. E aí também há uma guerra, porque o BIM nós sabemos que isto só se resolve utilizando os vários tipos de instrumentos e ferramentas que existem. De facto, se continuar a fazer projeto à maneira antiga, nem sequer há capacidade para utilizar a informação, portanto ela não faz falta. Mas projeto à maneira antiga não satisfaz os requisitos que as obras hoje em dia têm por parte dos clientes, nomeadamente o Estado devia ser o primeiro. Julgo que o Estado já devia ter dado um prazo para dizer projetos para mim têm que ser em BIM. Eu não digo que imponham aos privados, mas o Estado já devia ter criado isso. É uma condição de eficácia e de defesa dos seus próprios interesses. Mas isso irá fazendo o seu caminho, mesmo que o Estado não faça aquilo que nós julgamos que devia ser óbvio. Aos privados, tenho dúvidas. Acho que devia ser dado um prazo, as próprias câmaras deviam poder dar um prazo maior, admito 1 ano, uma coisa assim, e para projetos de maior dimensão, deixando coisas pequenas de outra forma. Até porque para apreciar, avaliar, e nós sabemos que vai ter que ser avaliado, os edifícios vão passar a pagar taxa de carbono. Como é que pagam taxa de carbono? Se não dá para fazer o cálculo. Portanto, isto vamos ter que trabalhar de outra maneira. Eu digo, o projetista quer informação, precisa dos dados e cada vez vai precisar de mais, até para as novas exigências da economia circular e tudo mais. Ora, mas não quer ter que os introduzir à mão. Não quer e, portanto, isto tem que vir de uma forma escorreita, simples, da mesma maneira para todos. E o fabricante vai ter que sentir também essa necessidade de dizer, eu não preciso desta informação, mas os meus clientes precisam. Sim. E vão começar a preferir os produtos que tiverem essa informação. E, no fundo, a indústria tem que perceber que hoje em dia o cliente é rei. Eu já não faço produtos por produtos, eu faço produtos porque o produto tem uma utilidade junto do cliente, é uma utilidade que eu satisfaço. E, portanto, toda a indústria também tem que se orientar neste sentido, porque é a linha dos tempos. Agora, eles têm que perceber isso claramente. O maior problema neste momento está do lado da indústria. A maior resistência dentro da fileira está dos fabricantes. Alguns fabricantes nem todos os fabricantes são empresas que nós reconhecemos aí pelas marcas. Sim. Esses têm as suas dificuldades porque estão muito direcionados à produção e menos direcionados a fornecer informação e, portanto, têm que fazer alguma revolução interna, mas têm os meios. Precisam é de perceber que isto não é só uma vantagem no mercado, é uma exigência dos seus clientes. E como fazer de uma forma... Depois temos os fabricantes de segunda e terceira linha que, com franqueza, em Portugal, sobretudo, têm grandes limitações do ponto de vista organizacional. São muito pequenas empresas, que normalmente só têm produção e têm um setor administrativo que se limita mínimo. E, portanto, temos aí dificuldades adicionais. E, se calhar, tinha sentido, nestes quadros todos que há,
promoverem soluções para que a indústria entre pelo menos neste bocadinho de 4.0, que é conseguir pelo menos ter uma gestão da informação dos produtos que fabrica e ter uma melhor organização. Depois temos os construtores, que eu deixei para o fim. Os construtores não são fáceis, nem são difíceis. Nós temos um problema do mercado fragmentado. O que acontecia, que eu falei há pouco na indústria, é um problema muito maior na construção, onde nós temos empresas bem organizadas, que já querem utilizar BIM e que querem na gestão de obra, utilizar isto do princípio ao fim. E depois temos empresas médias que utilizam alguma coisa, mas ainda estão, eu diria que, muito atrasadas nestes processos, mas que podiam melhorar. E depois temos uma multidão de empresas que, francamente, não têm capacidade administrativa nem tecnológica do ponto de vista destas ferramentas. Podem ter no assentar azulejo, ou no pintar paredes, ou no instalar tubos, ou na carpintaria, ou na serralharia, mas não têm neste domínio. E nós conhecemos a realidade portuguesa. E, portanto, aí está um problema terrível, porque eles estão muito longe de poder utilizar este tipo de ferramentas e de poder gerir esta informação na própria obra. É claro, isto é um desafio, sobretudo na reabilitação. Na obra nova, a de maior dimensão, ela é gerida normalmente por empresas maiores. E estas empresas funcionam como fornecedores de mão de obra ou de serviço. Antes as empresas tinham grandes estruturas de mão de obra. Tinham 300, 400, 500 trabalhadores. Hoje em dia, quando nós falamos nesta questão da mão de obra e dos preços da mão de obra, o problema já não é os preços da mão de obra, o problema é o preço dos serviços de mão de obra. Porque hoje em dia, a maior parte dos trabalhos nas obras não são feitos pelo empreiteiro geral. São feitos por subempreiteiros especializados, que muitos deles são empresas independentes, individuais até. E, portanto, não faturam mão de obra, faturam serviços. Claro. E, portanto, isso também no cálculo da... E isso aumentou muito mais do que aumentou o preço da mão de obra dos empregados, propriamente dito. Bom, mas isso é outra questão, mas que é relevante para a fase em que nos encontramos. Portanto, quando as obras têm uma certa dimensão, que é sobretudo na nova, mas também há alguma grande reabilitação, nós podemos pensar que alguma destas coisas podem ser ultrapassadas pelo empreiteiro geral, que pode ter uma certa dimensão, embora, como eu digo, uma grande fatia não está ainda devidamente preparado para utilizar isto e tem que fazer um grande esforço de modernização. Mas a reabilitação é um assunto muito mais sério, porque nós, quando falamos em reabilitação, em Portugal não temos tudo. Certo. Mas temos tudo aquilo que é a simples manutenção até à reabilitação pesada, ou a construção propriamente dita. Portanto, temos desde o pintar, o substituir umas janelas, o arranjar uns muros, o substituir umas telhas, o mudar o lavatório da casa de banho, o azulejo da casa de banho, até à reabilitação do edifício propriamente dito. E, portanto, estamos a falar nisso. E aí é muito mais complicado, como é óbvio, porque estamos aí no domínio de empresas muito pequenas a fazer isso, aquilo que nós chamamos os profissionais independentes, e onde este esforço todo é mais complicado. Até porque muito isto passará, e esse é o grande desafio também da economia circular. Não vai haver economia circular nem sustentabilidade se não houver um processo forte, decisivo, de reforço da industrialização do setor da construção. Portanto, o setor da construção tem que ser um setor mais industrial, onde a pré-fabricação, a preparação de soluções em in-house e depois a sua aplicação no local tem que ser reforçada. E toda esta carga passa para um processo industrial. Portanto, em vez de serem aplicados produtos, são aplicadas soluções, componentes do edifício e são substituídas. E com isso é a única forma de controlar os aspectos relativos ao cumprimento de normas de segurança, de eficiência, etc., e também da economia circular. Isto tem que ser garantido um bocadinho mais a montante e não deixar para o produto e para a instalação em obra. Esta julgo que é a filosofia. E, portanto, isto é uma autêntica revolução no setor da construção. De processos e de posicionamento e de melhoria, de progresso de subida na cadeia de valor.
porque é preciso fazer melhor e é preciso fazer com menos custos. Este problema da economia circular, da eficiência, da sustentabilidade é um problema também de economia de recursos. Utilização de mão de obra, utilização de materiais, utilização de componentes, utilização de equipamentos. Nós temos que ser mais eficientes, temos que fazer mais com menos. E nos edifícios novos e na reabilitação tem que ser assim. Isso implica, este aumento de eficiência implica um processo na direção daquilo que normalmente nós relacionamos com um processo industrial, um processo industrial manufatureiro. E, portanto, nós vamos ter que ter aqui, ou nas empresas de construção, ou outros intervenientes que apareçam e que venham dos fabricantes, ou que venham dos comerciantes, ou que venham de outro lado qualquer, porque aqui já não está nos setores tradicionais, mas vai ter que nascer aqui um novo formato de negócio, que é um formato de industrialização, pré-fabricação de soluções. Para obra nova e para reabilitação. Eu não estou a dizer que 100% vai ser feito assim. Eu estou a dizer é que é necessário, e essas são as tendências, os documentos da União Europeia apontam para aí. Que mais seja feito dessa nós temos que caminhar. Já está a ser feito por alguns, nós já temos aí dezenas de exemplos de coisas que estão a ser feitas, já não estamos no zero, mesmo em Portugal, e julgo que vai ser relativamente rápido, se não houver assim nada de extraordinário, vai ser relativamente rápido que possa vir a ter expressão, que se calhar daqui a meia dúzia de anos, eu diria que se calhar 30% ou mais da construção e da reabilitação vão ser feitos já com estes processos, mesmo em Portugal. Sendo otimista, até poderia dizer mais, porque isso significaria melhores edifícios, melhores condições para quem os utiliza, habita ou utiliza nos edifícios de serviços, mais económicos na sua utilização e mais económicos na sua produção. Porque aos preços que estão, é muito difícil uma família média portuguesa poder ter acesso. Dr. José Matos, muito obrigado por ter aceito o convite para trocarmos umas breves impressões nestas Growing Circle Talks, conversas sobre circularidade, onde focámos muito no aspecto da circularidade dos dados, dos materiais da construção. Fique atento a novos episódios. EEA Grants, working together for a green and competitive Europe.